Muito bem, meus amigos, depois de algum tempo afastado por alguns problemas técnicos, aqui no meu estúdio, internet falhando muito aqui, não consegui trazer vídeos para vocês, mas estou de volta com o programa Tarcísio Rabelo e a voz que vem das arquibancadas. Você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito ainda no meu canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, está vendo essa bola, esse quadradinho vermelho? Clica aí, se inscreve no meu canal, não custa nada para você, você me ajuda, você colabora com o meu canal, faz o meu canal crescer, o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e vai mandar para muito mais pessoas. Conto com você, você me ajuda, tá bom? Obrigado pela força, obrigado pela sua audiência. Vamos lá. O assunto desta semana nas mídias esportivas são as dívidas do Corinthians e do São Paulo. A do São Paulo, segundo o informativo do próprio São Paulo, o São Paulo diminuiu a sua dívida em 23 milhões de reais aproximado, se eu não me engano é isso. Conseguiu baixar 23 milhões. São Paulo hoje tem uma dívida mais de 600 milhões de reais. Pois muito bem, um clube que era exemplo de administração, acabou se endividando tanto assim. Por que isso acontece? É por problemas de gestão, não tem outra explicação. Não é o time do São Paulo ultimamente é ruim. Mas por que é ruim? Porque não tem diretores, porque não tem um presidente honesto que trabalhe em função do clube. Eles querem status, eles querem estar lá com seu quadro na galeria de presidente, de diretores. Quantas negociações erradas que o São Paulo fez nos últimos anos? E é por isso que a dívida está do jeito que está. Mas, assim, o presidente do São Paulo está tentando sanar as dívidas. Da mesma forma que o Duílio está tentando sanar as dívidas do Corinthians, já passando para o Corinthians, eu queria dizer para vocês que a dívida total do Corinthians hoje é de 910 milhões de reais. Muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro para ficar como dívida. Eu gostaria de saber como que esse dinheiro foi assim, desaparecendo dos cofres do Corinthians e essas dívidas foram aumentando. Algumas coisas eu pontuei aqui, eu gostaria de debater com você que está me assistindo. Primeiro, excesso de jogadores com contrato no Corinthians. Não é nem no elenco do Corinthians. Excesso de jogadores com contratos com o Corinthians. Exemplo, Luan, contratado por uma fortuna, ganha uma fortuna e não joga nada. Está encostado ganhando dinheiro do Corinthians, causando prejuízo para o clube. Prejuízo total. E não tem uma lei que defenda, que ampara o trabalhador, no caso o Corinthians, para poder mandar por justa causa o Luan embora. Ele fica encostado, não trabalha, não produz, contrato mal feito, não na gestão do Duílio, gestão anterior, contratou esse porcaria de jogador que está fazendo isso para o clube. Fora ele, quantos outros jogadores também que o Corinthians contratou e que não deu certo? Ou seja, excesso de jogadores ali, sem jogar, sem produzir para o Corinthians. Não produzem nada e só tiram dinheiro do clube. E depois, olha, eu vou falar uma coisa para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. O Luan, quando sair do Corinthians, quando terminar o seu contrato em dezembro, é bem capaz do Luan entrar na justiça contra o Corinthians. Alguma coisa ele vai alegar. Alguma coisa esse cara vai alegar. Deveria ter vergonha na cara de vestir a camisa do Corinthians. Deveria ter vergonha de usar o centro de treinamento do Corinthians para treinar. Deveria ter vergonha. Um jogadorzinho de quinta categoria, agora está querendo voltar a fazer as pazes para se aparecer no mercado do futebol e arrumar um novo contrato com algum idiota e ir para lá e se encostar novamente. Sem moral alguma esse cara como jogador de futebol no mundo esportivo.
Fora ele, tem muitos outros jogadores que estão na mesma situação. Tem alguns que pelo menos tentam jogar futebol. Pelo menos tentam jogar. Não conseguem porque são ruins. Mas pelo menos tentam. O Luan nem isso faz, nem tenta jogar. E por que tem essa dívida? Além do excesso de jogadores, direção do Corinthians péssima. Não do Duílio, as anteriores. Que contrataram jogadores a rodo. O Corinthians tinha uma equipe de sub-23. Para que ter uma equipe de sub-23 para jogar contra quem? Se nenhum outro time tem sub-23. E por que o Corinthians tinha uma renca de jogadores do sub-23? Para quê? O que eles traziam de benefício para o clube? Nada. Nada. E o Duílio conseguiu zerar o sub-23. Não tem mais o sub-23 no Corinthians. O Corinthians tinha mais de 120 contratos com jogadores. Hoje caiu mais da metade, quase a metade de jogadores que não tem mais contrato com o Corinthians. E por que tinha mais de 120 jogadores? Gestões anteriores. A primeira coisa que o Duílio fez foi eliminar esse excesso de jogadores. E até o final da sua gestão ainda vai sair mais. Muito mais jogadores vão embora do Corinthians. Outra coisa, arrumou uma equipe de auditoria. Essa equipe de auditoria, essa empresa, o que ela faz? Ela está enxugando e fechando as torneiras que vazam dinheiro dentro do clube. Não se fala mais em salário atrasado de jogadores. Não se fala mais que o Corinthians está devendo marmita, que está devendo no posto de combustível, que era vergonhoso. Era vergonhoso para o clube essa situação. Chegou a um ponto até de quererem cortar a luz do Corinthians por falta de pagamento. Olha a situação que o clube chega. Por que isso? Má administração. Esses ex-presidentes que causaram isso para o clube deveriam ser punidos, no mínimo com a expulsão do clube de sócios. No mínimo. Deveriam serem expulsos. Deveria ter uma lei dentro do clube, do estatuto do Corinthians, deveria ter uma cláusula. O presidente que passar o seu mandato e deixar o cargo no prejuízo, no vermelho, é expulso do quadro de sócios. Eu duvido que teria um presidente que iria ficar gastando a rodo conforme os outros gastaram. Está na sua mão, Duílio. Coloca essa cláusula no estatuto do Corinthians. Não pode deixar o clube, o presidente, o clube no vermelho, no prejuízo. Expulsa o cara do seu quadro de sócios. É simples, começa por aí. E depois tem que responder na justiça. Na justiça comum tem que responder. Porque não pode isso acontecer num clube como o Corinthians. Aí vem esses jornalistas e desce o cacete no Corinthians. Porque o Corinthians não consegue sanar a dívida. Mas como que o Duílio em 3 anos vai conseguir? Era uma bagunça que estava dentro desse clube. Uma zona, com perdão da palavra. E o Duílio entra ali e pega aquilo uma zona. O grande defeito do Duílio, na minha opinião, foi ter mantido o Roberto de Andrade como diretor de futebol, que não agregou em nada ele e o Alessandro. Não fizeram nada pelo clube. Qual o jogador que o Roberto de Andrade contratou para o Corinthians que está dando certo hoje? Qual é a atitude do Roberto de Andrade e do Alessandro que é positiva para o clube hoje? Nenhuma. Nenhuma. O problema dessa chapa atual do Corinthians, renovação e transparência, são as amizades do Duílio, do Roberto, enfim, de todos os outros lá, do Andrés, do Alessandro, que não muda nunca. Está na hora de virar a mesa. O Duílio foi um excelente presidente, na minha opinião, está entre um dos 3 melhores presidentes do clube. Está tentando enxugar, mas só que ele não tem tempo de zerar a dívida do Corinthians. Negociou com a Caixa, estancou as dívidas do clube, não vaza mais dinheiro a rodo no clube. Outro defeito que eu vejo mais 2 defeitos. O primeiro, do Duílio.
eleger diretores amigos e não profissionais. Roberto de Andrade e Alessandro não poderiam estar no Corinthians como diretores. Esse, para mim, foi o grande defeito do Duílio. O segundo defeito do Duílio. Duílio, você me perdoa, um dos melhores presidentes, mas você tem os seus bons momentos, mas também tem os seus maus momentos. O segundo momento que eu quero deixar bem claro aqui para vocês que não foi bom do Duílio. Não investir na base, que a base é o que dá o retorno para o Corinthians financeiro. Além de títulos, a base do Corinthians atrás sempre foi uma base forte. E hoje não é mais. O Corinthians revela 1 ou 2 jogadores no máximo durante um ano. Quantos jogadores não tem lá na base? Será que não tem nenhum lateral esquerdo para ficar ali na reserva do Fábio Santos? Será que não tem nenhum lateral direito para fazer sombra para o Fagner? Será que não tem nenhum centroavante? O Corinthians tem que buscar no mercado, porque na base não tem centroavante. Será que ninguém sabe marcar gol no Corinthians ali na base? Não tem um meio de campo que saiba jogar futebol para estar ali tentando ajudar o Renato Augusto? Porque não investe na base conforme deveriam investir. Para mim, essa segunda falha do Duílio é não investir na base. O Corinthians tem hotel, tem campo de treinamento, tem tudo, mas os jogadores são ruins. E quando vão para o profissional, Fernando Lázaro, você não dá oportunidade para eles. Lançou o Pedrinho agora aí, recentemente, por pressão. Porque senão você não ia lançar. Cadê o Biro? O Guilherme Biro que você não põe? Você não põe o Guilherme Biro para jogar? Ah, mas ele não tá pronto ainda, ele está se preparando. O que adiantou não estar pronto? Olha o Corinthians perder para o Ituano. Pelo menos tentasse colocar o garoto para ver o que ia dar. Você não tentou o Pedrinho, por que não tenta o Guilherme Biro? Eu acho estranho. O Giovani, você já deu oportunidade. O Giovani já veio desde o ano passado no Corinthians. E por que o Guilherme Biro não entra? Não é possível. O zagueiro que subiu da base agora também, um negão lá forte. O cara é bom de bola. Por que não põe ele para jogar? Murilo, se eu não me engano o nome dele. Tem que pôr esses caras para jogar, para a gente sentir, para ver como que é os jogadores. Para poder retornar à base, retornar financeiramente no final do ano. Essa para mim é a segunda falha do Duílio. Segunda falha do Duílio é não investimento na base. Que o Corinthians precisava ter um olho melhor na base. É isso aí, Duílio, que eu preciso falar para você. E a terceira falha, na minha opinião, do Duílio, na sua gestão, foi não montar um time forte. Por que não montou time forte? Por causa do Alessandro e por causa do Roberto de Andrade, que é a primeira falha que eu falei. Quando você tem um time forte, você chega nas finais do campeonato. Você chegando às finais do campeonato, rende dinheiro. A Copa do Brasil é muito rentável. E para você chegar numa final, como o Corinthians chegou o ano passado, tem que ter um time bom. O Corinthians chegou às duras penas, mas chegou. Mas se tivesse um time com 1 ou 2 jogadores melhores, o Corinthians ganhava do Flamengo. Era para ter ganho se não fosse roubado no pênalti na Neoquímica Arena. Roubaram um pênalti do Corinthians. Então, time forte, receitas fortes. Time médio, receita média. Time fraco, receita fraca. É simples, é matemático. Essa, para mim, é a sua terceira falha, Duílio. Não montar um time forte, competitivo. E dá para montar. Não venha me falar que não dá para montar um time forte no Corinthians, porque dá. É parar de contratar jogadores veteranos e contratar jogadores novos, bons de bola. Dá para contratar. Esse negócio de Firmino, Matheus Pereira, esse negócio de Messi, de Cristiano Ronaldo, isso é tudo conversa para boi dormir. Eu não caio nessa, não. Tem um monte de jornalista que coloca essas manchetes aí para poder ganhar audiência. Eu não preciso de ganhar audiência através de mentira. Lançar mentiras para vocês, não. Eu não lanço mentiras, eu lanço a verdade para vocês. Então, o Corinthians precisa ter time forte para chegar nas competições. Vai disputar uma Libertadores agora. Olha os reforços do Corinthians. Matheus Bidu, Romero e o Barleta que chegou agora. É mole?
ou quer mais? Como que o Corinthians quer ganhar uma Libertadores? Sabe quando? Com esse time? Nunca. Ah, você é muito pessimista. Não sou pessimista, eu sou realista. Com esse time, não ganha. Então, Duílio, isso para mim são as 3 falhas suas. Mas você tem muito mais crédito do que débito. Você fez uma boa gestão, na minha opinião, deveria continuar mais 3 anos. Que daqui 3 anos eu tenho certeza que você cairia e muito a dívida do Corinthians. Muito. Porque você, repito, um dos melhores presidentes que o Corinthians já teve. Todo mundo tem falha, eu tenho falha. E não é demérito nenhum citar essas 3 falhas que você teve aqui no Corinthians. Não é, para você não é, não. Muito pelo contrário, você teve muito mais créditos com o Corinthians. Você anda de cabeça erguida na rua. Já gestões anteriores, a torcida pega no pé. Porque faliram o clube. Endividaram o clube. Não faliram, endividaram o clube. E você agora pegou a bomba, que você também fez parte da contratação do Luan como diretor, do Cafu ali atrás, que agora está no América, que graças a Deus vai embora e não volta mais. De um monte de outros jogadores, você também fez parte, mas agora está sobrando para você resolver isso daí, ok? É isso aí, rapaziada, falando um pouco dessa dívida do Corinthians, eu tenho certeza que o Duílio, até o final do seu mandato, vai reduzir a dívida do Corinthians. Tenho plena convicção disso. Outra coisa que o Duílio precisa fazer é explorar a Neoquímica Arena. Não tem show, não tem eventos, além do futebol. Precisa ter eventos, shows. O Palmeiras ganha dinheiro no seu estádio com isso. O São Paulo ganha no Morumbi. Por que o Corinthians não consegue colocar eventos na Neoquímica Arena? Shows. Tem que trazer. Tem que gerar receita. O estádio tá lá bonito, não é só para futebol, não. E outra coisa, a torcida do Corinthians lota a receita do Corinthians. No final, deu quase 100 milhões de reais com renda, graças a quem? A fiel torcida corintiana. Né? Vamos explorar um pouco mais a arena, com shows, com eventos, quando não tiver o jogo lá na Neoquímica. Ok? É isso aí, rapaziada. Curtem, comentem, compartilhem. Obrigado pela sua participação. E tamo junto nesses vídeos aqui hoje e mais futuramente. Ok? Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo de coração e até o próximo programa aqui com vocês. Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas.